Bem-vindos a mais um debate-papo. Este debate-papo especial das sextas-feiras, que é com a missionária Edmeia Williams, sempre nos trazendo uma palavra de edificação para as nossas vidas. O propósito do debate-papo justamente é esse: pessoas conversando, amigos, sempre de temas relevantes e falando de uma forma edificante. Para o quê? Para abençoar a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as sextas-feiras nós temos tido o privilégio de receber e de ouvir da parte do Senhor uma palavra com a missionária Edmeia Williams nos ministrando. Ela daqui a pouco deverá estar entrando e nós estaremos convidando-a a participar. Então vamos convidar aqui a missionária. Ela estará entrando dentro de pouco. Já está aí. Prontinho. Tudo bem, Edmeia? Graça e paz, pastor. Graças a Deus, tudo em ordem por aqui. Que bom, que bom. Que bom, é assim que tem que ser. Assim graças a Deus, Horário cristão, não é? No nome de Jesus. Sim. No nome de Jesus. Edmeia, nós temos ouvido você ministrar sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas. Creio que é o capítulo de número 3 agora. Hoje vamos fazer o capítulo 3. Então está tudo com você. Graça e paz, irmãos. Vamos aqui continuando o nosso estudo. E hoje nós entramos num capítulo tão lindo, mas às vezes tão doído, quando Paulo vai falar da sua experiência passada com os Gálatas, onde ele abre o coração, derrama a alma, e a gente vê o sofrimento assim, como se ele estivesse sendo traído, e ele estava. Então, por isso, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, hoje no capítulo 3. Vamos ler até o versículo 14. Gálatas 3, versículo 14, de 1 a 14, onde o apóstolo escreve o seguinte: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele
que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela sua fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos parar um pouquinho aqui nesse versículo 14. Nesses 60 versículos de Gálatas 3 e Gálatas 4, Paulo vai usar palavras muito, muito fortes. Mas, afinal, ele está em batalha. E ele não é um amador. Ele não é um amador. Ele usa 6 argumentos diferentes para provar que Deus salva pecadores pela fé em Jesus Cristo e não por obras da lei. O primeiro argumento, ele usa argumentos pessoais, aqui em Gálatas 3, de 1 a 5, onde ele leva os Gálatas a recordar sua experiência pessoal em Cristo. Depois ele usa um argumento escritural do versículo 6 até o versículo 14, onde ele vai buscar 6 passagens do Antigo Testamento para provar seu ponto de vista. Ele usa um argumento lógico de 15 a 19, a 29, onde ele apela no significado de um testamento e como isso trabalha. Ele usa um argumento histórico já no capítulo 4, de 1 a 11, explicando o lugar da lei na história de Israel. E a esse ponto, o amor de Paulo pelos convertidos vem à tona e surge um argumento sentimental no capítulo 4, quando o apóstolo os leva a lembrar do seu amor, do relacionamento feliz que houve entre eles. Então, Paulo volta a raciocinar com eles e surge um relacionamento, um argumento alegórico, no capítulo 4, baseado na vida de Abraão e no seu relacionamento com Sara e Agar. Mas agora, vamos ver aqui em Gálatas 3, de 1 a 5, o argumento pessoal que Paulo vai usar. A chave desta sessão é a palavra sofrer. Gálatas 3 e 4, que significa experimentou. Lógico que os Gálatas tiveram experiência com Paulo no seu ensino, mas os judaizantes vieram dizendo que a sua experiência não era completa. Eles precisavam da lei. Você está vendo? Os judaizantes não foram à Galácia para pregar o evangelho, mas eles foram em cima para deturpar ou para botar erva daninha no que Paulo havia feito. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se o inimigo não pode proibir você de receber a semente, ele deixa você receber. Aí depois ele vai lá e mistura a semente. Lembra de uma parábola que Jesus contou, que o homem plantou boa semente no seu campo e à noite, enquanto todos dormindo, veio o maligno e plantou joio.
o maligno não pôde impedir que o homem plantasse a boa semente. Mas ele foi lá e plantou semente daninha, que era para misturar, para confundir. É a mesma coisa que os judaizantes estão fazendo. Quem preparou o caminho, orou, sofreu, foi lá, montou a igreja, pregou o evangelho, foi Paulo. Eles foram lá e começaram a minar em cima daquilo que Paulo tinha feito. Eles receberam o Cristo crucificado. Aqui, o Filho. Quem vos fascinou a vós outros, ó Gálatas insensatos, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Paulo diz, receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo é mencionado 18 vezes nesta carta. Vocês receberam o Espírito Santo pela fé ou pelas obras da lei? Paulo está perguntando. Paulo quer uma resposta prática. Porque esse povo está sendo levado pelo qualquer vento de doutrina que entre ali. Quando o pecador crê em Cristo, ele nasce no Espírito, está escrito lá em João 3, de 1 a 8, e recebe vida nova, porque ele nasce. Ele é batizado no Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo, e então andará no Espírito, lendo a palavra, orando e obedecendo à vontade de Deus. Então, Paulo pergunta, se vocês começaram no Espírito, por que querem se mover agora na carne? Para uma criança nascer, precisa dos pais, pai e mãe. E para nascer na família de Deus, 2 pais espirituais são necessários. O Espírito de Deus e a palavra. Quando a criança nasce, nada precisa ser acrescentado. Assim, quando você nasce na família de Deus, nada precisa ser acrescentado. Tudo o que a criança precisa é alimento. Os pais não levam a criança ao médico para receber orelhas, para receber nariz, para receber olhos. Não, só dão o alimento. Assim também nós nascemos na família de Deus, só vamos precisar de alimento. Experimentaram, esses Gálatas tinham experimentado milagres de Deus. Aqui no versículo 5, Paulo está falando, esses milagres trarão grandes mudanças na vida interior dos cristãos. Eles tiveram provas, eles tiveram experiências com Deus. Eu costumo dizer que qualquer pessoa pode duvidar da bondade e da misericórdia de Deus, menos eu pessoalmente, Edmeia, porque eu já experimentei tanto da misericórdia, da bondade de Deus, que se eu passar a eternidade de joelhos agradecendo, a eternidade é pouca. Diante de tudo o que eu tenho provas que Deus, o Deus eterno, misericordioso, meu Pai, já fez na minha vida. Agora, do versículo 6, aqui no capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 14, Paulo vai usar argumentos escriturais, porque até agora ele usou de um argumento pessoal dele, chamando a atenção da experiência pessoal dos Gálatas. Aqui ele diz, nós vamos ver que na primeira sessão, Paulo fez 6 perguntas. Agora ele vai citar 6 evidências do Antigo Testamento para provar que salvação é pela fé em Jesus Cristo e não por obras da lei. Os
judaizantes, os falsos mestres, eles queriam levar os crentes para a lei. Então, Paulo vai citar a lei. Eles também cotaram Abraão no lugar mais alto da sua religião. Então, Abraão vai ser testemunha. Já que o máximo é Abraão, vamos trazer Abraão. Não vamos discordar da lei, não vamos discordar da palavra. Vocês creem na palavra de Deus sobre Abraão? Eu também. Então, vamos lá. Versículos 6 e 7. Abraão foi salvo pela fé e não por obras da lei, porque nem lei existia naquela época. Abraão foi salvo pela fé. Nós vamos ver que Deus começa com a fé. A lei é acrescentada lá em Moisés. Então, a justificação de Abraão veio porque ele creu na promessa. Capítulo 15 de Gênesis, versículo 6. Quando Deus falou com Abraão, Abraão, olha, em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Terás um filho nascido de ti. Terás um filho nascido de ti. A Bíblia diz que Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. O que prova que a justificação é pela fé na promessa, fé na palavra. Os judeus se orgulhavam do seu relacionamento com Abraão, mas erravam em crer que isso garantia para eles vida eterna. Vida eterna através de Abraão, nunca. Vida eterna através de obras da lei, nunca. Vida eterna através da fé em Jesus Cristo. Essa salvação que vem para os gentios, Paulo fala aqui nos versículos 8 e 9. Quando Deus chamou Abraão lá no capítulo 12, no versículo 3, ele prometeu para os salvação para os gentios. Em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra, do planeta. Assim, Deus está prometendo salvação para os gentios. Deus pregou as boas novas para Abraão há séculos atrás. Mas agora Paulo trouxe essa mesma boa nova para os Gálatas, para os gentios. Pecadores são salvos por fé. E isso os judaizantes estavam querendo deturpar, negar, mas está escritinho na vida de Abraão. Essa sua salvação é por fé. Está nos versículos de 10 a 12. A salvação jamais poderia vir por obediência à lei, porque a lei traz maldição e não bênção. Paulo cita Deuteronômio 27, no versículo 36, maldito o que não confirmar as palavras dessa lei e não as cumprir. E todo o povo dirá, amém. Paulo agora cita o profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela sua fé. Está escrito lá. Olha o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Lá em Romanos 1,7, fala do justo. Gálatas fala viverá. E Hebreus 10 fala pela sua fé. A lei diz, faça e viverá. A graça diz, viva e fará.
você faz, você recebe Jesus, você vive essa vida grandiosa de filho de Deus, e aí você terá o poder que lhe levará a fazer as coisas que Deus quer que você faça. Como Paulo diz, posso fazer todas as coisas que Deus quer que eu faça, com a ajuda de Cristo que me fortalece para fazê-las. Nos versículos 13 e 14, fica muito claro que esta salvação vem com Cristo. Paulo aqui vai citar o capítulo 21 de Deuteronômio, no versículo 23. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Deixa eu só parar aqui para dar uma explicação. O madeiro que estamos falando aqui é cruz. A pessoa que morre pendurado numa cruz, ou pendurado, amarrado numa árvore, ele morre sufocando. Ele morre por asfixia. E essa morte de asfixia, por isso, é considerada morte de maldição. Por isso, todo aquele que morre asfixiando é considerado maldito. Os judeus não crucificavam criminosos. Eles os apedrejavam até a morte, mas, em casos de vergonhosa violação da lei, o corpo era pendurado numa árvore, expostos para que todos vissem, então seria sepultado. Eu me lembro quando morei no Iraque, às vezes a gente acordava de manhã para ir ao SUC e tinha uma pessoa pendurada no meio da rua, pendurada. E tinha lá o povo da polícia para explicar por que aquela pessoa estava pendurada. Era para servir como exemplo. Pendurada. Tinha que ficar ali muito tempo até que todos tivessem visto para servir como exemplo. Assim, essa pessoa seria sepultada como maldita. Uma pessoa que envergonhou a família, a pátria, uma pessoa que envergonhou a todos. A palavra redenção é compra de um escravo para torná-lo livre. Olha, normalmente se compra um escravo para usá-lo. Era um investimento antigamente. Você comprava um escravo, aquele escravo era possessão sua, você podia vendê-lo. Ele tinha filhos, você teria multiplicado a sua riqueza. Por isso que era tão difícil quando o escravo rebelde fugia, porque era prejuízo monetário para o seu proprietário. Então, quando alguém comprava um escravo, pagava caro, investia um dinheiro para multiplicar a sua riqueza. Se eu compro um escravo para deixá-lo livre, eu estou redimindo. Eu seria a redentora desse escravo. Por isso, Jesus Cristo é o Redentor, porque ele nos redimiu. Ele nos comprou do império das trevas, ele pagou o nosso preço para nos deixar livres. Por que será que o legalismo parece tão fascinante? Porque o legalismo apela para a carne. A pessoa pode se gabar no seu heroísmo religioso. Apela para os sentidos. Em vez de adorarmos em espírito e em verdade, nós queremos adorar de forma visível para que todos vejam.
Agora, eu gostaria de ler aqui os versículos de 15 até 22. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, não pode ser desfeita, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes. Ao seu, é um só. Não está falando de muitos, porém, fala de um só, é o seu descendente. E é o teu descendente, é Cristo. Vamos ao versículo 17 em diante. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque a herança provém, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Vamos parar um pouquinho aqui. Paulo acabou de provar pelo Antigo Testamento que o plano de Deus para a salvação não dava lugar para a lei. Então, por que a lei foi dada antes? A nossa fé é lógica, e aqui Paulo mostra 4 pontos que nos ajudam a entender a relação entre a promessa e a lei. Primeiro de todos, que ele dá nos versículos 15 e 16. A lei não pode mudar a promessa, porque a promessa veio antes da lei. A palavra promessa é usada 8 vezes nesses versos, lembrando que a promessa era para todas as nações da terra. Repetindo o versículo: Abraão, em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. É óbvio, lógico, que a promessa feita a Abraão, feita há 2000 anos antes de Cristo, precedeu por séculos a lei de Moisés. E os judaizantes achavam que a lei mudou a promessa, como se Deus não fosse fiel à sua palavra. Olha, notemos que Abraão não fez um testamento com Deus. Ele não prometeu nada a Deus. Abraão recebeu tudo de Deus e prometeu. Tudo ele recebeu, e quem prometeu foi Deus. Foi Deus que entrou com tudo, como sempre. Foi Deus que entrou com tudo.
Deus não impôs condições. E a promessa foi feita a Abraão e a sua semente, está escrito em Gálatas 3,16, seu descendente é um só, é Cristo. Então, o acordo, a aliança é feita entre Deus, o Pai, e a semente, que é Deus, o Filho, e só os dois poderiam desfazê-la, a lei nunca. Outra coisa, a lei não é maior do que a promessa. Versículos 19 e 20. A descrição do momento em que Deus deu a lei, lá no capítulo 19 de Gênesis, é impressionante. Com trovões e relâmpagos e forte clangor de trombeta, até Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Quando Deus deu a promessa a Abraão, tudo foi muito simples. Você lê lá em Gênesis, no capítulo 5. Os judaizantes gostavam da aparência, da pompa, do luxo, das coisas que podiam encher os olhos. No versículo 19, logo no início, você vê que a lei era temporária, até que viesse o descendente. Assim, não pode ser maior do que um acordo permanente. Voltando um pouquinho lá, para a casa de Abraão, você vai ver que Agar entra na vida de Abraão e Sara comprada no mercado escravagista. O filho dela, que representa a lei, o escravo, Ismael, ele teve que sair. Ele estava lá por um pouco de tempo. Ele não deu trabalho até que nasceu Isaac. Como a lei não deu trabalho para ninguém até que veio a graça. Então, era por pouco tempo, não é? Quando lemos a aliança de Deus com Abraão, nós não encontramos se. Não existe uma condicional nas palavras de Deus. Tudo é só graça. E com a morte e ressurreição de Jesus, passou a lei, mas a promessa permaneceu e é eterna. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Isso é palavra de Deus. Outra coisa, a lei requer mediador. Final do versículo 19 e versículo 20. Quando Deus deu a lei a Israel, tudo foi feito por anjos, através de Moisés como mediador. Você lê bem isso lá em Atos 7, versículo 53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaste, diz Estevão. Isso significa que a nação recebeu a lei de segunda mão. De segunda mão. De Deus para anjos, para Moisés, para o povo. Olha lá. De Deus para anjos, de anjos para Moisés, de Moisés para o povo. Quando Deus deu a promessa a Abraão, ele o fez pessoalmente, sem mediador. Abraão, a tua descendência darei essa terra. Sabe, Abraão, que em ti, na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Sabe, Abraão, que a tua descendência será reduzida à escravidão
que será afligida em nação estrangeira. Tu irás para os teus em saudosa velhice, mas eu me encarrego de trazê-los para possuir a terra das tuas peregrinações, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Deus deu direto para Abraão. Não houve mediador, não houve intermediário. Meus irmãos, isso se chama graça, sem mediador. Um mediador, ele se posiciona entre duas partes e os ajuda a concordar. Deus fazia ali uma promessa a si mesmo. É Deus com Deus. Abraão não precisava fazer nada. Assim, a aliança é muito maior que a lei. Quantas vezes você vê Deus dizer, eu juro por mim mesmo? A promessa é feita a Abraão e é legalizada de Deus com Deus para Deus, sabendo que nunca ele poderá falhar. A lei não é contrária à promessa. Está nos versículos de 21 a 26. A lei não contradiz a promessa, e sim coopera para o cumprimento dela. Lei e graça se complementam, porque a lei não foi dada para prover vida, no versículo 21. A lei foi dada para revelar pecado, dos versículos 19 a 22. A lei mostra ao pecador a sua culpa e a graça mostra o perdão que o pecador tem em Cristo é graça. A lei é santa, justa, boa. Romanos 7, versículo 12. Mas nós somos pecadores, injustos e maus. A lei não nos faz pecadores, mas a lei revela os pecadores que somos. A lei é um espelho que nos ajuda a ver a nossa sujeira, mas não nos lava, porque espelho não lava ninguém. Agora, eu gostaria de continuarmos. Vamos ler do versículo 23 em diante. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos ver aqui um pouco. A lei foi dada para preparar um caminho para Cristo. Do versículo 23 a 26. Aqui Paulo usa uma ilustração de condutor de crianças, ou paidos, do grego. Paidos, que é, daí vem a pedagogia. Paidos mais agogê. Aí vem a pedagogia. Assim, Paulo está afirmando, primeiro, que os judeus não nasceram pela lei. Eles cresceram pela lei.
O escravo não era o pai da criança. Era guarda e disciplinador. Assim a lei não deu vida a Israel. A lei vem como aio, como paidós, como disciplinador, aquele que vai ajeitando o caminho, provando que a criança não tem maturidade e não tem disciplina. Segundo, o trabalho do escravo guardião era preparar a criança para a maturidade. Tudo Deus fez pensando em Cristo. Tudo. Olhe, a lei era para levar o povo a chegar à conclusão que pelas obras da lei não seriam salvos. Pois uma pessoa acabava de oferecer um cordeiro pelo seu pecado, já estava pecando de novo. Nem que ela oferecesse 50 cordeiros por dia, ela dormia sem pecado. Então, isso a levaria a gritar a Deus: tem misericórdia de mim, porque eu não dou conta. Eu sou um pecador miserável. Lembra daquele publicano dentro do templo? Enquanto o fariseu se gabava de ser santo, ele dizia: ser propício a mim, pobre pecador. Nem levantava a cabeça. É isso. A lei é para que o pecador chegue ao ponto de dizer: eu não sou capaz, eu preciso de alguém para fazer isso para mim. Porque a lei separou Israel dos gentios e lembrava sempre os judeus que eles precisavam um Salvador. A lei deixava claro para eles que sozinhos não davam conta. O Salvador já veio. O guardião escravo não é mais necessário, mas eles não reconheceram. Não reconheceram. Deus destruiu o templo, permitiu que a nação fosse espalhada, de modo que hoje se torna difícil para os judeus praticar a fé de seus pais. Eles não têm altar, não têm sacerdócio, não têm sacrifício, não têm templo, não têm rei, mas eles continuam com a história da lei, para ver se eles olham para cima. Isso você vê lá em Oséias. Não sei se você gosta de ver os profetas. Eu vou ler aqui Oséias, no capítulo 3, versículo 4, tem uma palavra assim: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Pronto. Ficaram. A lei não pode fazer o que a promessa pode, nos versículos 27 a 29. Com a vinda de Jesus, chegou a maturidade. A lei serviu para revelar o pecado, para controlar o comportamento, mas não serviu para justificar o pecador. A lei não rasgou a cortina do templo e nem tirou a cerca do redor do tabernáculo. Quando a criança romana chegava na idade certa, trocava as vestimentas para roupas de adulto. A lei não pôde nos fazer herdeiros de Deus. Gálatas 3, versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. No Antigo Testamento, temos a preparação para Cristo. Nos Evangelhos, temos a apresentação de Cristo. E em Atos, pela revelação, a apropriação de Cristo. Nossa vida como cristãos deve ter um alto sentido
quando nós pensamos tudo o que temos em Cristo e tudo pela graça, não pela lei. Nós não podemos fazer nada para ser salvos. A salvação é nos dada pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Deus não nos escolheu para sermos salvos. Mas, como seremos santos sem ser salvos? Então Deus vai lá e nos salva sozinhos, porque ninguém pode nos salvar. E uma vez salvos, Ele lhe dá o seu Espírito para trabalhar em nós santificação. E aí, então, nós vamos botar todo o nosso empenho, o nosso sacrifício, vamos nos esforçar o tempo todo para crescermos, para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E como diz Pedro, vamos usar toda a nossa diligência para associar a nossa fé à virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. É dessa forma que vamos crescendo. Quando Paulo grita, ó Gálatas insensatos, é porque hoje diríamos burros, mas Paulo não era grosso que nem eu. Precisamos pensar em tudo o que recebemos pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Amém? Na próxima quarta-feira, veremos o capítulo 4 de Gálatas, onde ele fala o grande assunto da nossa filiação em Cristo. Hoje, que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. 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 Edmeia, como eu tenho pedido sempre, você poderia dar o número da conta da casa de Maria e Marta para aqueles que, porventura, desejarem ofertar, o possam fazer? Sim, senhor, pastor. É no Banco do Brasil. Banco do Brasil. Agência 3223, dígito 9. Agência 3223, dígito 9. Conta corrente 4055, dígito X ou dígito 0, porque às vezes o banco não aceita o dígito X, aí você põe o 0. Vou repetir. Conta corrente 4055, dígito X ou 0. E o CPF é 050 110 355/49. CPF 050 110 355/49. Um grande beijo para vocês. Final de semana no cantinho com Jesus, falando com o Pai. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigada. Muito obrigado, Edmeia. Até a próxima sexta. Até, se Deus quiser. Eu quero aconselhar a todos que acompanham essas sextas-feiras que tenham suas Bíblias em mão e possam estar fazendo anotações na Bíblia, possam estar lendo a Bíblia e aprendendo aqui com a missionária Edmeia Williams. Que Deus os abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Obrigado, Edmeia. Muito obrigada, pastor.